Olá, muito boa noite para você. Começa agora o nosso Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira, dia 10 de novembro, com as principais informações da pecuária. E a gente abre o nosso programa hoje falando do Rally da Pecuária, que vai iniciar a 11ª edição na semana que vem. Hoje, em uma apresentação online, os organizadores explicaram aí como será a expedição deste ano. Vamos acompanhar então os detalhes na reportagem da Regina Dourado. A expectativa do Rally da Pecuária, a maior expedição técnica privada do Brasil, é de uma maior interação com mais de 18 mil profissionais, entre produtores e técnicos que em algum momento já tiveram contato com o evento. A 11ª edição tem como objetivo levar novos conhecimentos, como já é tradição do projeto, e também coletar informações a campo. Desenhar, como a gente tem feito nos últimos anos, as linhas de tendência, o que está acontecendo aí com as tecnologias, tanto voltadas para o pasto, voltada para os animais, reprodução, sanidade, nutrição, a forma de produzir, dos sistemas de produção e assim por diante. Então a gente espera chegar lá em julho com mais um diagnóstico completo sobre a pecuária brasileira. Segundo as estimativas iniciais dos organizadores do Rally, os investimentos anuais em aumento de produtividade devem triplicar até 2030. O volume pode chegar a 36 bilhões de reais ao ano. Evidentemente que para que isso aconteça, ele tem que ter à sua disposição recursos, sejam esses recursos de fonte própria, do próprio capital desse investidor, desse produtor, ou recursos tomados via empréstimos bancários. Então essa é a tendência para os próximos anos, evidentemente que a gente vai estudar, tentar entender isso dentro das propriedades e acompanhar essa perspectiva que a gente desenhou lá atrás. A gente sempre tem que relembrar que projeções mudam de acordo com o cenário. Outro foco da edição será a adubação de pastagens associada à colheita eficiente da forragem para alcançar uma pecuária cada vez mais sustentável. Ao adubarmos um pasto, nós aumentamos a produtividade da forragem, bem como a taxa de lotação. E quando manejado de forma adequada, nós temos ganhos expressivos. Um ganho produtivo, mas também um ganho ambiental, pois evitamos a necessidade de abertura ou de expansão para novas áreas, tendo o efeito poupa-terra. Também a redução dos gases do efeito estufa pela recuperação das pastagens agora adubadas. Nós estamos falando de novas ferramentas para que o pecuarista possa estar aumentando, verticalizando sua produção. Além de que, nós também estaremos entendendo quais são as dores de cada propriedade, quais são os problemas no dia a dia, para a gente trazer para a nossa pesquisa, para nós estarmos continuando o desenvolvimento de novos produtos e novas soluções. O diferencial desta edição, em relação às anteriores, é que ela vai acontecer durante 9 meses, com equipes dedicadas às visitas presenciais que vão levar informações aos produtores e técnicos de campo. Além disso, serão realizados 8 eventos regionais, com temas relacionados à produtividade e sustentabilidade. Nós vamos, a cada mês, nós vamos ficar uma semana, 10 dias mais ou menos, e vamos conseguir com isso expandir, estender a nossa abrangência. Nós vamos sempre manter a mesma equipe visitando todos os lugares, então não vamos mais dividir as equipes enquanto estivermos no campo e vamos aprofundar um pouco as entrevistas nas fazendas. Nós vamos conhecer um pouco mais da realidade, das dificuldades, das expectativas de cada produtor. Tá aí, nós aqui vamos acompanhar todos os detalhes da expedição. E quinta-feira é dia da nossa coluna Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá do Rio de Janeiro, enviada pelo Lucas Rabelo. Ele quer saber se o cruzamento do Canchim com o Tabapuã seria interessante. E se com o que as filhas desse cruzamento, F1, ele poderia aí fazer cruzamento. Vamos escutar então o que o Zadra tem para falar. Olá, amigos do DBO na TV. Lucas, essa matriz que você tem cruzada de Canchim com o Tabapuã,
essas fêmeas. São fêmeas bem azeboadas, bem rústicas aí para o Rio de Janeiro, já que tem aproximadamente 70% de sangue de zebu e 30% de sangue de charolês. Então elas são bem rústicas, com pelo curto, pelo zero, todas baias, 100% baias, muito boas, excelentes. Inclusive, eu mesmo tenho algumas fêmeas Canchin Nelore que são muito boas de habilidade materna. Mesmo sabendo que o charolês não é a raça de maior habilidade materna entre os europeus, e ele forma o Canchin, né? É incrível como a gente tem animais com boa habilidade materna, filhos de Canchin e zebu. No seu caso, como você usou a matriz Tabapuã para cruzar com o Canchin, você tem ainda maior quantidade de leite, melhor habilidade materna nessas fêmeas cruzadas Canchin e Tabapuã. Muito bem, o que utilizar sobre ela? Visto que a gente sempre procura heterose com adaptabilidade, o que eu recomendo é que você utilize raças distantes geneticamente desses dois grupamentos, zebu e europeu. Sendo assim, a gente pode pensar nos taurinos adaptados, Senepol, Bonsmara ou Caracu. Dessa forma você tem animal de pelo muito curto, pelo zero, quando você usa esses 3 taurinos adaptados sobre a sua Canchin Tabapuã, e você também tem heterose, 2 características que a gente sempre procura quando a gente faz cruzamento entre raças. A primeira opção que eu te dou é Bonsmara, ele tem o mesmo metabolismo que um bimestiço praticamente, ou seja, ele não é exatamente do calor tropical, mas também não é do frio, ele suporta bem o nosso calor do centro-norte como touro, e o melhor é cruzá-lo com matrizes azeboadas para produzir animal de pelo zero. Então, a primeira opção é Bonsmara, a segunda opção é Senepol, a terceira opção é Caracu, por conta de complementariedade. Já que a Canchin Nelore é um animal de maior porte, eu priorizo animais de menor porte para fazer um acasalamento mais bem feito. Por isso que eu te dou a primeira opção Bonsmara, a segunda Senepol e Caracu. Se você achar um Caracu mocho e de mais precoce, também é uma grande opção. Ok? Dessa forma você gerará heterose com pelo zero e serão produtos taurinizados, prontos para serem abatidos com carne macia nos programas de prêmio. Espero ter respondido sua pergunta, Lucas. Um abraço a todos e vamos para o campo! É isso aí. Muito obrigada, Zadra, e até semana que vem. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Já já voltamos com o nosso quadro No Campo com as Zoetis. Continue aqui com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV e vamos a mais uma edição do nosso quadro No Campo com as Zoetis, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no programa. E nós já falamos aqui no nosso No Campo com as Zoetis, em alguns programas anteriores, sobre o saber com as Zoetis produz mais. E como o programa pode ajudar aí o produtor na melhoria da lucratividade e rentabilidade. Hoje vamos falar de um ponto muito importante, que é como controlar a mastite na fazenda. E para falar sobre esse tema, eu converso com o Leandro Santos, assistente técnico na Zoetis, que fala diretamente de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Leandro, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Daiane, tudo bem com você? Muito obrigado aí pela oportunidade. Dá uma boa noite também aí a todos os pecuaristas que estão acompanhando a gente. A gente que agradece a sua participação, viu? Leandro, para a gente conversar, para a gente começar aqui a nossa conversa, você poderia, por gentileza, falar um pouco sobre quais são os principais prejuízos causados pela mastite subclínica? Sim. Então, primeiro, Daiane, o nosso programa, igual você falou, o nosso programa Saber Mais com as Zoetis, Zoetis Produz Mais, que a gente lançou esse ano, ele traz soluções completas que englobam os 4 principais pilares para a pecuária de leite, que é a reprodução, qualidade de leite, sanidade e a genética. E por meio da integração de tecnologias com o objetivo de melhorar os resultados, é por isso que a gente traz esse novo conceito aí de Zoetis Produz Mais Leite. E nada mais importante
para o produtor de leite que controlar a mastite, né? Que a mastite, como os produtores sabem, é uma inflamação, né, da glândula mamária e essa doença causa enormes prejuízos, né, para a pecuária leiteira e para as propriedades poderem controlar esse importante desafio. É fundamental que elas adotem programas de controle de qualidade do leite. E aí você já trouxe um ponto muito importante relacionado à mastite subclínica. Então, aí esclarecendo para o produtor, a mastite subclínica é aquela mastite que o produtor não consegue identificar ela, né, os funcionários da fazenda não conseguem identificar ela a olho nu. Para poder identificar os animais que estão com mastite subclínica, o produtor tem que lançar a mão aí de duas ferramentas. Tem uma ferramenta que ele pode usar na fazenda, que é o que a gente chama aí aquela raquete aquela raquete onde tem os 4 campos, que aí ela, na verdade, ele vai fazer... Ela é uma análise mais... ela não tem tanta precisão, né? Depende muito do critério do produtor, dele considerar que aquele animal está com a mastite ou não. E o que a gente tem uma maior precisão são as análises de CCS, né, que é a contagem de células somáticas, que a gente manda para o laboratório, o leite dos animais, para que a gente possa identificar se esse animal está com mastite subclínica ou não. E uma referência para o produtor aí, quando ele fizer essa avaliação, é que os animais que tenham a CCS acima de 200 mil, a gente já considera que esse animal tem uma mastite subclínica. Tá certo, Leandro. Eu me recordo, né, de já termos falado, né, que para reduzir a mastite tem que reduzir a CCS. Agora, para a gente entrar mais profundamente no assunto, como é que o pecuarista pode fazer isso, Leandro? Muito bem, Daiane. Para o produtor ser eficiente para conseguir reduzir a CCS, ele tem algumas ações que são fundamentais para essa redução. E uma delas é a adoção, né, de uma terapia completa de secagem, ou que a gente chama aí terapia de vaca seca, que consiste na utilização de um antibiótico intramamário específico para esse momento, né, da vida da vaca, e um selante no momento da secagem das vacas para o período seco, né? E o período seco nada mais é do que uma necessidade fisiológica da vaca, né? A vaca precisa desse momento e ele tem uma relação direta com a saúde da glândula mamária e a produção de leite na lactação seguinte, né? Então, durante esse período de descanso, há uma grande renovação, né, de todo aquele tecido da glândula mamária, de todo aquele maquinário responsável por produzir leite, e esse momento, né, desse descanso da glândula mamária é uma excelente oportunidade para a gente poder controlar, né, e tratar as mastites subclínicas, que, como eu falei anteriormente, é aquela que o produtor não vê. E, infelizmente, essa mastite subclínica, ela causa um impacto muito grande no aumento da CCS das fazendas. E essa CCS alta afeta diretamente e negativamente a produção de leite da próxima lactação. E uma outra forma, né, que a gente tem para poder controlar a CCS elevada é tomar ações durante a lactação, combatendo a disseminação, né, dos agentes infecciosos no próprio período de lactação da vaca, né? E aí, como eu tinha falado, né, lá o CMT, que é aquela caneca, né, aquela tecnologia que o produtor pode usar ali na fazenda, no dia a dia, para tentar identificar os animais que estejam com uma mastite subclínica, né? Como que os produtores que estão nos acompanhando em casa podem implementar essa prática aí na rotina da fazenda, Leandro? Bom, na prática, né, para ele poder controlar a mastite, as OETs, hoje, né, a gente, além da aplicação, né, do intramamário de secagem, o produtor pode utilizar dos nossos produtos da nossa linha. A gente tem o Orbenin e o Spectramast DC, que são intramamários específicos para esse momento de secagem das vacas.
E após a aplicação desse intramamário, fazendo a massagem do teto, né, você vai aplicar o nosso selante, que é o Titsil, que é a função do Titsil é simplesmente selar o canal do teto para formar uma barreira física, auxiliando, né, com uma ferramenta complementar para ajudar esse importante desafio do produtor, que é controlar a mastite subclínica. E um outro ponto, né, que eu não falei, que aí é fundamental para o nosso amigo pecuarista, é a utilização de produtos, né, que tenham sucesso na terapia de vaca seca, quanto na vaca de lactação. É fundamental a utilização de bons produtos, né, como são os nossos produtos, e são, felizmente, os nossos produtos, o produtor tem uma grande segurança quando ele faz a opção de utilizá-los, porque os nossos produtos são os produtos mais testados e estudados são os produtos mais estudados no mundo, né? Então, a gente falou sobre a terapia de vaca seca. Além da terapia de vaca seca, o produtor, durante a lactação dos animais, que é um importante momento também para auxiliar ele no controle da CCS, ele pode lançar a mão de 2 nossos intramamários, que é o Sinulox LC e o Spectramash LC. Então, lembrando aí para o produtor, nós temos o Spectramash para vaca seca, temos o Spectramash para vaca em lactação, e temos aí esse novo intramamário que a gente trouxe, né, o Sinulox. E para auxiliar o produtor no dia a dia, a Zoetis desenvolveu uma ferramenta muito simples, que a gente chama de árvore decisória, que ela indica de forma rápida e prática para o produtor qual é o melhor produto que ele deve utilizar de acordo com cada situação, ou vamos falar assim, com cada agente que estejam causando a mastite nos animais da propriedade. Certo, Leandro. O amigo, né, e a amiga aí que estão nos acompanhando em casa, eles devem estar se perguntando como retirar esse selante aí que você mencionou, já que a vaca vai iniciar a produção logo após o período seco. Então, explica para a gente, para o produtor, né, se ele precisa se preocupar com isso, Leandro. Daiane, você tocou num ponto aí muito importante, tá? O nosso selante, o Titsil, ele nada mais é do que ele é uma substância inócua, então ele não tem nenhum prejuízo para o produtor. O produtor não precisa se preocupar de forma alguma no momento do parto de ter que tirar e auxiliar o bezerro antes do bezerro realizar, né, a mamada do colostro. Você tem que se preocupar em retirar esse selante. Ele, no primeiro jato, ou o bezerro chegando ali para poder fazer, né, fazer a primeira mamada, o Titsil já sai naturalmente. Ele é uma substância pastosa, ele não endurece o teto dos animais, ele é muito de fácil aplicação. O produtor, não tanto para aplicar quanto para retirar, o produtor não precisa se preocupar, é um produto totalmente seguro. E o bezerro mesmo, ou mesmo se o produto, algumas fazendas, o bezerro não faz a primeira mamada, né, na vaca, quando ele for tirar o colostro para oferecer para esse bezerro, quando ele retirar o colostro, o produto já sai junto e ele não precisa se preocupar, inclusive se acontecer dos bezerros ingerirem. Ele é totalmente seguro. Perfeito, Leandro. Bom, a gente está com mais um tempinho, então eu vou pedir para você dar mais explicar mais um pouquinho do panorama, né, da mastite subclínica, mencionar aí os principais sinais de alerta para o pecuarista, né, que acho que é um assunto aí que a gente fala bastante, porque realmente traz muitos prejuízos, é recorrente aí nas fazendas. Sim. Então, Daiane, o produtor ele deve se preocupar, como a mastite é uma doença multifatorial, o produtor ele tem que tomar cuidado com vários pontos na propriedade, são pontos extremamente relevantes para ele. Então, por exemplo, um ajuste nutricional adequado, como fornecer alimentos frescos, em volume adequado, podem favorecer o sistema imune. A gente sabe hoje que tem alguns alimentos que, inclusive, podem ajudar nesse ponto de favorecendo o sistema imune. Uma higiene e limpeza adequada, tanto dos equipamentos de ordenha quanto das instalações de uma forma geral, é uma outra
medida fundamental para reduzir a pressão dos agentes que estão no ambiente, né? E, além disso, ele consegue controlar a disseminação de novos agentes quando ele tem esse cuidado com a higiene e a limpeza. Um outro ponto muito importante é o conforto. Os animais que não têm conforto, a gente, quando não tem conforto, fica estressado. Então, é muito importante o produtor tentar garantir da melhor forma possível o conforto para esses animais, seja através de camas limpas, macias, para que as vacas possam deitar, uma ventilação adequada. A gente tem aí vários sistemas fechados no Brasil, então é importante favorecer, né, fornecer essa ventilação adequada, que acaba reduzindo o estresse térmico, que é um ponto aí muito importante para as fazendas de leite, né? Realizar, né, o tratamento dos animais que estejam com mastite subclínica durante a lactação, para que você possa, né, controlar a disseminação desses agentes entre as vacas, né? Rotina de ordenha é um outro ponto aí fundamental. A ordenha é o coração de uma fazenda de leite, né? Então, você garantir que essa rotina seja realizada de forma organizada, de forma completa e forma confortável, né, para as vacas, é um outro ponto muito importante. Duas outras importantes ferramentas que o produtor tem aí, que é o uso do pré, né, e do pós-DIP. E dois outros pontos, né, para finalizar aí as dicas para o nosso amigo pecuarista: realizar a terapia de vaca seca de forma correta, a fim de que a gente possa tratar as mastites crônicas, impedir a novas infecções, né, durante o período seco. E uma ferramenta também importante é a seleção genética para vacas com menor predisposição a mastite, maior resistência a doenças e que possam favorecer de forma indireta e direta a ocorrência da mastite. Perfeito, Leandro. Orientações e dicas aí muito valiosas. Olha, agora é aquela hora, né, que você que está em casa pode participar conosco, tirando suas dúvidas, conversando aqui com a gente no quadro Zoetis Responde. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela, você vai ser direcionado, né, para o WhatsApp da Zoetis. Então você pode mandar sua dúvida por mensagem, áudio ou por vídeo. Participe com a gente, a Zoetis vai responder ao vivo aqui no quadro No Campo com a Zoetis. E já está terminando o nosso quadro de hoje, né? Muito obrigada, viu, Leandro, pela sua participação, pelas informações. Tenho certeza que foi bastante útil aí e importante para quem está nos assistindo. Obrigado, né, Daiane, mais uma vez. Queria agradecer ao nosso amigo pecuarista também que participou. Igual você colocou muito bem, nós estamos à disposição para poder auxiliar, tirar as dúvidas do pecuarista. E também nós temos uma equipe aí altamente capacitada, espalhada por todo o Brasil, que também pode dar esse suporte para os nossos pecuaristas aí. Obrigada. Até a próxima, Leandro. Olha, e eu já adianto que na quinta-feira da próxima semana, a Guadalupe estará por aqui contando um pouco mais da sua história de sucesso no nosso encontro marcado com o No Campo com a Zoetis. Até lá, então. A gente vai agora fazer um rápido intervalo e já voltamos com as cotações do boi gordo. Fique com a gente. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em apenas 7 das 32 praças pesquisadas. Vamos acompanhar no mapa. Começamos a lista de variações de hoje em São Paulo. Tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços registraram alta. Nas duas praças, o valor do boi agora é de R$ 271 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, o macho subiu para R$ 258. Na parte sul da Bahia, a vaca que valorizou e foi para R$ 251. No sudeste de Rondônia, o macho, que não está valendo aí menos do que R$ 239,50. Em Marabá, no Pará, caiu tudo. Por lá, agora o boi não passa de R$ 249 e a vaca dos R$ 240,50. Em Redenção, caiu tudo também. Na região, o macho está cotado a R$ 244,50 e a fêmea R$ 231,50 no prazo de 30 dias. E o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência.
A gente se vê amanhã então. Tchau, tchau. Ótima noite.